Olá, pessoal. Eu sou Gisélia Lakja, de Salvador, Bahia, psicóloga, terapeuta de regressão a vidas passadas e astróloga na linha kármica humanística, desde 1987. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Nando Guimarães, organizador e idealizador desse projeto, que agora já é o terceiro encontro Astrocabana de Astronomia e Astrologia de Campinas, São Paulo. E eu quero contribuir com um tema que é relacionamentos kármicos, indicadores astrológicos na sinastria. Tá? Quando a gente pensa em sinastria, que é a comparação de mapas, primeiro a gente tem que pensar nas pessoas envolvidas nesse relacionamento. Né? Então, imaginem o mapa natal, cada um de nós tem seu mapa pessoal, com seus créditos e seus débitos. E quando a gente entra em relacionamento, é como se esses campos se misturassem e detonassem processos de um lado do outro da relação, para que a gente aprenda uma das leis espirituais, que é o se relacionar. Né? Então, a sinastria, ela traz a oportunidade do astrólogo ajudar as pessoas envolvidas a entenderem questões que trazem compatibilidades ou incompatibilidade na relação. A gente nunca vai dizer fique ou saia dessa relação, desista da relação, invista na relação. O próprio conjunto de informações e de pontos que a gente vai levantando nessa consulta de sinastria é que vai ajudar as pessoas a decidirem no final. Inclusive porque a sinastria não é só para finalidade afetiva, amorosa, né? Que é o mais comum, é o mais procurado, relacionamento afetivo, amoroso, seja homo ou hétero, né? Mas tem relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento entre sócios, relacionamento de professor e aluno, relacionamento terapeuta com paciente. Então, entrou em relacionamento, entrou em contato com alguém, o mapa das pessoas envolvidas está sendo ativado. Né? Então, a comparação desses mapas individuais vai ajudar a entender o que é de um, o que é do outro e o que é da relação, daquela interação. E a gente percebe isso na prática, porque você tem uma dificuldade numa área, uma sensibilidade numa área, que aparece mais na relação com A, mas aparece menos ou nem aparece, nem se destaca numa outra relação com B. Então, aquilo que é seu individual, do seu crédito e do seu débito, vai para todos os relacionamentos. Né? Agora, a pessoa com quem você está se relacionando, né, dependendo de qual é o tipo de relação, ela vai acolher, favorecer aquele aspecto seu que para você pode ser difícil individualmente, ou ela pode colocar mais lenha na fogueira, meio que obrigando você a olhar aquela dificuldade. Então, as questões kármicas, ou seja, os créditos e débitos de cada um, vêm no mapa individual. Né? Então, os relacionamentos kármicos, eles estão relacionados a essa perspectiva da gente acreditar, ou a crença em que você não vive uma vida só e que você, quando entra em relacionamento com determinadas pessoas ou quando se relaciona pontualmente com alguns temas com as pessoas, aquilo pode detonar aspectos da sua memória, da sua história passada e ser facilitado ou dificultado na vida atual naquela relação. Né? Então, a astrologia, né, e objetivamente a sinastria, que é nosso tema de hoje, ajuda a entender muitas vezes aquela dificuldade que você tem numa determinada área da relação.
poxa, estou tão, num relacionamento afetivo, estou tão apaixonada, está tudo tão bem, fluindo tão bem no lado amoroso, mas a questão sexual é uma droga, a gente não se entende. Ou o contrário, né? O relacionamento pega fogo na área sexual, as pessoas se dão bem, o casal se dá bem, mas a convivência, a relação, a parte social da relação, ou mesmo a parte afetiva, né, amorosa, o cuidado um com o outro, deixa a desejar. Outras vezes, no relacionamento amoroso, um quer ter filho, o outro não, né? Não que tudo isso seja necessariamente questões kármicas, né? Mas às vezes é, e a pessoa que está querendo determinada coisa na relação pode não encontrar numa pessoa e encontrar em outro relacionamento, né? Porque cada um de nós tem um propósito de vida, tem uma missão e enquanto a gente estiver vivo, está construindo essa missão. Você não tem um destino que está parado em cima de você, na sua cabeça, ou que fecha a sua vida e impede você de tomar decisões. Todos nós temos livre-arbítrio. É claro que esse livre-arbítrio vai esbarrar em alguns limites naturais da essência de cada um, né? Você não pode mexer naquilo que é essência, mas você pode sempre achar uma saída dentro daquele limite. Bom, então os relacionamentos kármicos, quando a gente faz o mapa, ou cruza o mapa, né, de duas pessoas, relação mãe-filha, pai-filho, entre amigos, uma pessoa que quer formar sociedade com outra, ou alguém que está num relacionamento amoroso e quer entender melhor aquela relação, primeira coisa é exatamente a gente olhar as áreas de relacionamento daquele tema no mapa individual. Então, se é um relacionamento de mãe e filhos, nós temos que olhar a casa 4, que é a área, o ponto mais baixo do mapa, que vai trazer informações sobre a família, sobre a mãe, sobre a ancestralidade. Se a gente quer saber com o pai, vai olhar mais a casa 10, mas também um pouco a casa 4. Vai olhar aspectos da lua da pessoa, né? Vai olhar aspectos dessa lua com todos os planetas, enfim. Primeiro, vamos tentar entender aquela pessoa naquele tema. E depois, como ela se relaciona com essa outra. No caso, se for uma relação mãe e filha, vai olhar também o mapa da mãe, né? A mãe com a filha. No relacionamento amoroso, afetivo, sexual, nós vamos olhar a área 5, que é de amor, de paixão, de paquera, de identidade, de autoafirmação, de autoimagem, autoestima, né? É a área dos filhos também, mas a área de entrar com tudo sem se preocupar com o que vai ser aquela relação. Já a área 7 no mapa, que é a área de parceria, nós vamos olhar também para saber, é namoro ou amizade, é para conviver, é para casar, é para morar em lugares separados, qual é a expectativa de cada um nessa relação. Vamos olhar a área 8, que é a área da sexualidade, da intimidade, quando cada um entra num relacionamento amoroso, né? É a área dos medos também. Se é uma relação profissional, vamos olhar também essa mesma casa 7 das parcerias, das trocas, mas aí vamos olhar a área profissional, o ponto alto do mapa, né? As perspectivas. Vamos olhar a área 2, que é a área financeira, a área de dinheiro, como é que é ganhar dinheiro numa parceria, numa sociedade. Então, a sinastria, ela traz essa possibilidade de ajudar as pessoas a compreenderem melhor aquele relacionamento, né? E aquele propósito que a pessoa tem. Na comparação dos mapas, a gente pode perceber em algumas situações a presença desses indícios, vamos dizer assim, kármicos, kármicos pensando em questões de vida passada, que podem estar sinalizadas, sempre elas vão estar sinalizadas no mapa individual,
e como é que aquele aspecto está sendo ativado quando a pessoa entra em relacionamento com outro, né? Então, por exemplo, a área 12 do mapa, que é uma área relacionada com o que a gente não está vendo, com a bagagem da última vida, com questões que a gente às vezes não tem consciência que são questões importantes, mas que estão escondidas da gente mesmo, vamos dizer assim. A gente vai olhar onde está a Lua, porque a Lua é a busca da nossa segurança, e a Lua também sinaliza aspectos da vida passada, né? Então, que aspectos o mapa da outra pessoa faz com a Lua, né? E o que detona de segurança ou de insegurança. Então, na sinastria, todos os planetas e todos os signos que estão no mapa, eles são importantes e eles têm o mesmo significado que tem no mapa individual, né? Então, a Lua é sempre a busca de segurança, é sempre uma relação de conforto, de querer colo, de dar colo. O Sol é seu princípio de identidade. Você quer ser vista, você quer ser única, você quer ser iluminada, você quer ter consciência daquilo que você está levando, que é a sua bagagem do Sol, o significado do Sol, que é o signo de nascimento. E você tem questões que a gente coloca dentro da astrologia kármica como mais evidentes, além dessa casa 12, né? como significando bagagem da última vida, inclusive a vida intrauterina da pessoa. Saturno, que é o senhor do tempo, o senhor do karma, então a relação de Saturno de um mapa de um com o mapa do outro, e ao mesmo tempo a área do mapa onde está esse Saturno, né? Plutão é importante também, porque Plutão traz a questão da sexualidade, a questão de poder, a questão de valores do outro, a questão de o potencial de transformação, de empoderamento da pessoa e como aquilo vai para a relação. Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então, todos os planetas têm o mesmo significado. Quando a gente olha, então, no mapa para começar essa sinastria, entender, claro, gente, eu sempre digo que o mapa inteiro é kármico. Kármico no sentido de que esse seu mapa, que é calculado para a data, cidade e hora do seu nascimento, na vida atual, reflete sua bagagem que você traz de algum lugar. Na análise da astrologia kármica, essa bagagem vem de outras vidas. A gente não tem como dizer precisamente quem você foi, quantas vidas, mas a gente pode olhar no mapa natal quais são as áreas que têm créditos e débitos para serem mexidos na vida atual, porque a gente sempre tem livre-arbítrio, tá? Então, quando a gente olha o mapa e olha essa bagagem de um e de outro, você já sabe o que cada um carrega na relação e que pode ser movimentado de maneira fácil ou de maneira difícil. Eu não vou falar, não pretendo falar astrologuês, no sentido puro da palavra. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar as linguagens que possam atingir o público leigo, né? Para um entendimento da astrologia na nossa vida, no dia a dia. Mas vou trazer alguns nomes de planeta e aspectos que eu vou usar o termo de fluentes, ou harmônicos e tensos, só para caracterizar alguns aspectos dos mapas das pessoas que eu trouxe, né? Então, por exemplo, no mapa individual, a Lua, que é a emoção, o sentimento, a busca de colo, de dar colo, a relação com a mãe, a necessidade de cuidado, e o lado emocional, o Sol, que é sua autoexpressão, seu jeito de querer estar no mundo, né? sua identidade, sua consciência, seu brilho. E os dois, Lua e Sol, formam muito esse jeitão da gente com o feminino Lua e com o masculino Sol, né? Aspectos masculinos
da nossa personalidade, seja homem ou seja mulher, o Sol e a Lua estão no mapa de todo mundo, né? Mas a Lua pode representar o princípio materno, o Sol pode representar um pouco do princípio paterno, né? Mercúrio, que é o planeta da comunicação, então, como é que ele está no seu mapa pessoal? Ele está bem situado? Você tem questões kármicas que se materializam como dificuldades ou como talentos, né? Quando a gente fala de questões kármicas, não necessariamente a gente está falando de coisas difíceis, né? Por isso que eu gosto de usar muito o termo créditos e débitos. Mas é claro que quando a gente está buscando se melhorar, a tendência é a gente se fixar e tentar analisar os aspectos difíceis, porque em geral os fáceis a gente sabe que está lá, né? Os fluentes a gente vê que não precisam de tanta atenção. Então, quando o Mercúrio está em determinada posição, principalmente se estiver retrógrado, que chama atenção para uma revisão melhor na vida atual, do conhecimento, da comunicação. Mercúrio é importantíssimo em qualquer relacionamento. Vênus, que é o planeta dos afetos, né? Dos valores, dos gostos, da troca, dos acordos. Então, como é que está Vênus no mapa individual? Marte, que é o planeta que traz desafios, que traz tesão pela vida, tesão sexual, tesão para fazer as coisas, energia no sentido puro, né? E ação ou energia para ir atrás daquilo que quer, inclusive da conquista, né? Seja homem ou seja mulher, quem é que conquista, quem é que tomou iniciativa naquela relação? Então, Marte também é importante. Esses são os planetas pessoais, e se eles estão no mapa individual bem posicionados, com aspectos mais fluentes com outros planetas, mas principalmente com Saturno, Netuno, Plutão, Urano, né? Com Júpiter também. Se eles estão em aspectos tensos, né? Que aí só o astrólogo que vai olhar e ver isso, ou estão em posição, ou casas, por exemplo, na casa 12, ou na casa 8, né? Que são áreas mais do nosso desconhecido, tá? Então, esses aspectos vão estar relacionados com questões kármicas que precisam ser enfrentadas na vida atual pela pessoa individualmente. Mas, quando ela entra no relacionamento, o campo dela, o mapa dela vai se misturar com o mapa da outra pessoa na relação, né? Então, não dá para apagar aqueles aspectos, créditos e débitos que você traz do seu mapa, não dá para apagar os créditos e débitos da outra pessoa, mas dá para aprender a se relacionar cuidando daqueles aspectos, né, fáceis ou difíceis. E também, gente, uma coisa importante é entender que nada é para sempre. Então, muitas vezes, nesses relacionamentos kármicos, o tempo tem uma função. Tem aquele relacionamento amoroso que você vive intensamente, mas que de repente acaba. E acaba e nunca mais as pessoas se encontram, né? Se você analisa aquela relação, muitas vezes vai perceber que o que tinha que ser resgatado, eu gosto muito dessa palavra para dizer quando a gente está mexendo com esses créditos e débitos, né, que a gente traz na bagagem, você vai perceber com mais tempo ou menos tempo, depende da sua consciência, depende do seu trabalho de autoconhecimento, o trabalho terapêutico, você vai poder perceber qual foi o sentido daquela relação, qual foi o aprendizado naquela relação, né? Então, se os aspectos são tensos, com aqueles planetas mais importantes, principalmente Saturno, tá? Ali tem uma questão, vamos chamar de um débito, algo que precisa ser revisto, reorganizado. Se os aspectos são fluentes, você pode ter facilidade de lidar com aquelas questões. Então, você entra nos relacionamentos, como a gente diz, de peito aberto, você tem coisas importantes
que não tem medo, você entra na relação, constrói aquela relação, a relação pode acabar, mudar, mas você não tem grandes dificuldades ou grandes questões ou medos naquele relacionamento. Agora, quando esses aspectos estão tensos, estão voltando à questão do mapa individual, olha só, a pessoa pode ter medos, desconfianças, inseguranças, no extremo, paranoias, pode dar isolamento, pode ficar uma pessoa muito controladora ou ciumenta, perfeccionista. Por quê? O que está como pano de fundo nessa questão kármica pessoal, que ela leva para qualquer relacionamento? Um receio de não ser bem aceita, de ser excluída, rejeitada. E os aspectos fluentes, o contrário. A pessoa teve uma estrutura boa de família, de afeto, de colo e também de créditos de vidas passadas, né, que aparecem em vários aspectos no mapa. Mas, de qualquer maneira, também na sinastria a gente observa que alguns aspectos, ou algumas questões fáceis ou difíceis, elas não aparecem de cara no relacionamento. Elas aparecem, por exemplo, na convivência. Você começa um relacionamento, pode ficar muito tempo namorando, beleza. Quantos casos existem assim, né? Namora não sei quantos anos, não sei quanto tempo, beleza. Vamos casar? Vamos. Ou vamos morar junto? Vamos. Passou para morar junto, passou para assinar o papel, passou para o casamento formal, 2 meses, no máximo 1 ano, acabou o relacionamento. Por que isso? São áreas diferentes no mapa e são aspectos diferentes a serem analisados também. As pessoas levam sua energia, seu campo pessoal para o relacionamento em qualquer instância, com qualquer pessoa. Do mesmo modo, um relacionamento kármico com mãe, ou com pai, ou com alguém da família, com família, né? A área de filhos, no mapa pessoal, que muitas vezes você olha individualmente e já está vendo, vamos supor, um mapa de mulher. Você não vai nem pode dizer 100%, olha, você não vai ter filhos biológicos. Não. Mas você olha e pode ter um aspecto ali, às vezes um Saturno, que é o seu do tempo, o seu do karma, que diz, olha, você vai segurar aí ter filho mais velho, quando você estiver mais competente, mais estruturada, com menos medo. Ou então tem um Netuno, que tem no lado positivo a ampliação de cuidados, de afetos, de amar todo mundo, de acolher todo mundo, de empatia, né? Então, que dá uma possibilidade de adoção. Ou você tem um Urano lá, que também a pessoa não quer perder a liberdade, e às vezes já entra em relacionamentos com pessoas com filho, porque cuida, mas só cuida de fim de semana, ou então cuida, mas é uma relação mais de amizade. Ou pode ter os próprios filhos biológicos com um desses planetas ali, mas o caminho é diferente para cada história. Né? A gente vive uma história inteira no mapa pessoal. Você tem sua missão, que por mais que você fique anos no mesmo relacionamento, sua missão tem um quê de individualidade, assim como a do seu parceiro, da sua parceira. Então, nessa comparação de mapas, então na sinastria, que é essa comparação de mapas, para ver e estudar compatibilidade, incompatibilidades e questões kármicas no relacionamento, muitas vezes a gente vai usar outros recursos, né? Então, além da comparação de mapas, se você tiver possibilidade de saber quando começou aquele relacionamento, então o mapa da relação, do início da relação, ou então tem um mapa composto, que a gente é um mapa fictício, mas é um mapa que, até onde eu percebo, ele funciona mais quando as pessoas estão convivendo, que é o que eu estava falando. Né? Às vezes você tem algumas considerações naquele relacionamento e você fala, mas as pessoas não estão convivendo. Aí parte para a convivência e aquele aspecto que eles não tinham clareza começa a aparecer quando estão morando junto.
Porque a área de convivência, de morar junto, é a área de compromisso, tá? Aliás, um parêntese aqui que me lembrei, que algumas pesquisas mostram que mapas de mulheres de comandantes de avião que tinham Urano, que é o planeta da liberdade, da independência, do anticonvencionalismo, da novidade, da revolução, elas tinham Urano na área de relacionamento, de casamento. O que acontecia? Os maridos estavam sempre no ar, os maridos estavam sempre viajando, voltavam e viajavam. Então tinha uma instabilidade, mas que para elas era ótimo, porque elas mantinham a liberdade delas. Então tudo é muito relativo. O que você quer naquele relacionamento? E no sentido kármico, o aprendizado que você tem para essa encarnação, né? Porque na verdade, todos nós estamos sujeitos a leis espirituais. Nós não estamos encarnados à toa, nós não viemos aqui para brincar, não viemos aqui para comer e dormir. Então, cada um de nós tem uma função, uma missão, nenhuma é mais importante do que outra, mas um dos grandes aprendizados, se não o mais importante, é o de relacionamento, né? Quantas brigas, quantos desentendimentos, quantas incompreensões em relacionamentos familiares, de amigo, de amor, né? E esses vínculos, quando eles são kármicos, como eu estava dizendo, muitas vezes, depois que aquele resgate é feito, depois que aquele aprendizado se cumpriu para aquela relação, a relação acaba, né? Então, relação pais e filhos, mães e filhos, que podem ser muito difíceis no período inicial da vida e serem resgatadas ao longo da vida, e com a pessoa mais velha, com a pessoa com mais compreensão, com a pessoa com outros aprendizados, é como se perdesse o vínculo com aquela dificuldade do início e aprendesse sobre as questões de relacionamento com aquela pessoa, com a mãe, com o pai, que é o exemplo que eu estou dando. Então, não dá para a gente falar de você tem sorte, você tem azar, mas de uma certa forma, é como se a gente tivesse nossos merecimentos, né? Nós temos nossos merecimentos, que são nossos créditos e nossos débitos. Então, na sinastria, a gente procura cercar ao máximo o que pode ser extraído daquela relação para que as pessoas envolvidas possam decidir sobre isso, né? Bom, eu selecionei alguns mapas, né, que eu fiz a sinastria. Não vou exibir nenhum gráfico, eu escolhi não exibir nem gráfico, nem mapa, já que a intenção não é de ser uma aula, e sim de mostrar, né, como a sinastria descreve, como ela pode revelar de fato o que acontece no relacionamento. Então eu peguei alguns mapas de sinastria para trazer os exemplos e apontar alguns dos aspectos que são indicadores daquele tipo de comportamento, daquele tipo de movimento, de sentimento naqueles relacionamentos. E também foi uma forma de proteger mais as pessoas dos mapas que eu estou usando, né? E os exemplos são de tempos diversos. Também dei nome fictícios para as pessoas. Eu selecionei alguns, mas acho que não vai dar tempo de falar de todos, né? É apenas dar uma exemplificada, porque, principalmente agora, né, nesses tempos que nós estamos com Plutão em Aquário, que vai ficar por 20 anos, e que uma das funções é transformar, né, os relacionamentos, é trazer à tona o desejo de liberdade, a necessidade de revolução, a necessidade de interação social, mas enfim, né, porque o Plutão em Aquário está em oposição ao signo de Leão, que é o signo da identidade, é o signo que mais representa o indivíduo, né? Então, a ideia é trazer uns exemplos muito mais para reflexão, porque o que eu gostaria que ficasse com vocês
é exatamente que quando a gente entra em qualquer relacionamento, seja ele rápido ou demorado, rápido eu estou dizendo, inclusive, se você sai e vai no banco, naquele momento que você está no caixa, conversando com o caixa, naquele momento que você está na fila, você está conversando com pessoas na fila, dentro da sua casa, se você tem alguma trabalhadora doméstica que está trabalhando na sua casa, se você tem vizinhos que você se relaciona. Então, qualquer relacionamento entra no seu campo do seu mapa pessoal e traz a oportunidade de revisão do que nós estamos fazendo aqui, do que você está fazendo aqui na Terra, aqui na encarnação, né? Então, o primeiro mapa que eu trouxe é um mapa de duas pessoas, um homem e uma mulher, relação afetiva. Tá? Não vou, então, todos os mapas que eu escolhi, não vou trazer detalhes de final da história, como foi, o que aconteceu, e sim dos pontos principais que movimentaram esse relacionamento, tá bom? Então, para esse casal, eu dei o nome de Luiz e Clara, um relacionamento afetivo. Então, como eu disse, antes de olhar para a relação e a possibilidade de um relacionamento como casal, precisamos ver o que cada um leva na bagagem para esse relacionamento. Então, ele no mapa pessoal, tendo a lua dele já na casa de relacionamento, na área de compromisso. Então, individualmente, uma lua em touro, um ascendente escorpião, uma lua em touro na área de relacionamento, ele já tem uma expectativa de alguém que venha cuidar dele como mãe, né? E uma lua com uma tensão, um aspecto tenso com o planeta Plutão, que traz morte, transformação. Então, esse já é um padrão kármico dele, ligado à história pessoal dele, com família, com mãe, com vínculo materno, com vínculo de colo, de cuidar, e que ele tem uma expectativa de um relacionamento que a mulher faça isso, né? Do mesmo modo, ele tem na última área do mapa, que é a área de vida passada, que pode trazer, é uma gaveta que a gente não acessa com tanta facilidade, é como se fosse o nosso porão, está lá no inconsciente, está lá, a gente nem lembra, nem conhece, nem sabe, está lá na barriga da mãe, né? E alguém fala depois de um tempo de alguns acontecimentos, ou a gente acessa através de terapia de vida passada. Ele tem nessa área, que é a área relacionada na astrologia kármica com a última vida, tá? Ele tem um planeta kármico lá, o Saturno. Quem tem Saturno nessa área, essa área 12, normalmente a gente diz, não queria encarnar, queria ficar preso lá, queria ficar ou no bem bom ou com medo de encarar o difícil de novo. Mas, de qualquer maneira, para a vida atual, esse é um aspecto de isolamento. Nem quero colocar aqui isolamento como algo negativo. É uma pessoa que tem necessidade de se isolar, né? E, ao mesmo tempo, isso é quase que contraditório com alguém que tem uma lua em touro, porque touro é o signo mais físico que tem. Precisa pegar, beijar, abraçar, né? Passar a mão. Então, ele tem essa necessidade, mas ele tem uma história kármica e é um Saturno com Netuno em Libra, né? É uma conjunção, a gente chama essa conjunção também de kármica, porque o Saturno é seco, o Saturno segura, o Saturno limita, e o Netuno não tem limite. Então, quem nasceu com essa conjunção, Saturno e Netuno em Libra, em geral, né, o pessoal de 52, 53 por aí, 1952, 53, quem nasceu com essa conjunção, em geral, tem um aprendizado kármico de achar o tom do dar e receber. Porque ou dá mais do que recebe, ou dá menos,
né, tem essa indefinição no lidar com seus afetos, no lidar com o relacionamento. Quer estar compromissado, Libra, mas não quer, Netuno. Um romantismo misturado com uma coisa mais pé no chão, ou uma coisa mais limitante. Quer estar na relação, mas foge da relação. Então, isso é dele, isso é do Luiz. Ele traz isso na bagagem dele. E, ao mesmo tempo, esse aspecto kármico faz outro aspecto kármico com o planeta Vênus dele, que é o planeta do amor, do afeto, da troca, do casamento, dos acordos, da paz. Ele tem um Vênus em Capricórnio e faz uma tensão com esse Saturno-Netuno ali. Então traz também um chamado para ele de vida passada de procurar falar sobre isso. Esse Vênus está na área de comunicação dele, para falar sobre isso. Vênus em Capricórnio é desconfiada, Vênus em Capricórnio gosta do bom e do melhor, mas ele é um homem, Vênus é um planeta feminino, então ele pode procurar isso também na mulher, além dessa lua em touro. Ele quer uma mulher estruturada, ele quer uma mulher independente, ele quer uma mulher que ele não tenha trabalho, né? E ele quer conversar também com essa mulher. O Vênus dele está na área de comunicação. Mas tem uma tensão aí, tem uma desconfiança. Então, isso sugere que ele traz esse padrão de vidas passadas, né? Ou de também, isso não exime a pessoa de ter questões difíceis também da vida atual nesse setor. Mas, em princípio, parece ter um vínculo com o passado, com outras vidas. Então, esse rapaz, esse Luiz, veja que ele tem questões kármicas afetivas, Vênus, e questões kármicas de cuidado, Lua. E, de fato, na prática, ele tem uma questão kármica com o pai e com a mãe. O planeta do poder está na área do pai, Plutão. E a Lua traz um pouco do lado materno, do lado família, uma Lua em touro, né, um Plutão lá em cima, na área do destino, uma família de posses, mas ele se sentindo na prática e relatando isso sempre como um rejeitado, como o que está fora daquelas benesses da família, família importante, mas ele não se sentindo assim. E a desconfiança que esse aspecto Saturno-Netuno traz com Vênus, né, a tensão que tem, tecnicamente é uma quadratura com Vênus, né, sinaliza para ele hoje que ele precisa aprender a confiar, que ele precisa aprender a decidir, ou a comunicar, ou a falar desses medos dele na relação. Então, isso já é dele, né? Aí eu vou falar um pouquinho do lado dela, de Clara. Clara, com também uma tensão na Lua, uma Lua também em touro, um Vênus também em touro, e um aspecto tenso de Plutão com esses dois planetas femininos. Então, também tem uma questão aí a ser trabalhada, com afetos, com família, né? Medos que esse aspecto traz e que podem ser histórias passadas de perdas familiares, de perdas de bebê, de abortos, né? Vidas passadas ou nesta vida ou nesta vida. Mas tem um histórico pessoal com o feminino de querer construir uma família, afetos, mas também ter medo disso, né? E aí, o que acontece quando a gente vai olhar a relação deles dois, de Luiz com Clara? Já tem uma possível indicação aí de que eles têm algum vínculo, ou tiveram algum vínculo em vida passada, ou que tenha a oportunidade de começar um vínculo emocional nessa vida, como de fato aconteceu, né?
Por quê? Lua com Lua, os dois com Lua em Touro. Lua em conjunção com a Lua de um junta na Lua do outro. Isso dá, normalmente, de cara, uma sensação de familiaridade, uma sensação de confiança na outra pessoa, independente do tempo de conhecimento, que aquele aspecto dele lá traz, né? Saturno, Netuno, tenso com Vênus, traz desconfiança na relação. E esse aspecto Lua-Lua, quer dizer, encontra uma pessoa que tem uma Lua parecida com a dele. Opa! Né? Então a Lua de Clara vai cair na área de relacionamento dele, junto da Lua dele, onde ele espera uma pessoa que seja de colo, que seja afetiva, que cuide dele e que se deixe cuidar do jeito dele. Né? Do jeito dele. Então esse é um aspecto kármico que indica uma possibilidade de vínculo de outra vida, mas que cria a oportunidade desse acolhimento, né, na vida atual. Aí o que acontece? Né? Essa Lua do Luiz, que está em Touro, né? Essa Lua faz um aspecto quase que exato com o Vênus em Touro de Clara. Então, outro ponto de afinidade para a vida atual e do que eu chamo de oportunidade de resgate. Então, não é só uma relação que pode ter sido de vida passada, uma relação mais de familiar, Lua-Lua, mas traz também uma oportunidade de um vínculo afetivo, amoroso, que é Vênus que traz isso, né? De gostar, de se interessar amorosamente. Isso é um ponto de afinidade. Né? Além do que, ele tem também Júpiter em Touro, que é o grande benéfico, o que amplia, o que facilita, favorece, né? Orienta, enfim, que cai junto da Lua em Touro de Clara. Então, é outro aspecto que pode expandir, por exemplo, o lado maternal dela, né? O lado maternal. Aí, esse Vênus que ele tem em Capricórnio traz uma relação direta com a área de relacionamento de Clara. O Vênus dele, que tem necessidade de uma mulher independente, que é o Vênus em Capricórnio, uma mulher independente, uma mulher que saiba o que está fazendo, uma mulher de uma certa forma importante, né? Ele coloca esse Vênus na área de relacionamento, de compromisso de Clara. Então isso estimula um relacionamento amoroso, estimula uma relação afetiva, né? Estimula uma possibilidade de vínculo. Só que esse Vênus que ele coloca na casa 7, para ela, na casa dela, mas ela mexe, ela coloca o Vênus dela em outra área do mapa dele. Deixa eu pegar o mapa aqui, só um minutinho. Sim. Ela coloca o Vênus dela, né, que cai junto, né, dessa Lua dele. Né? Então tem uma afinidade ali de gostar, de troca afetiva, de troca amorosa. Né? E lembra que o Vênus dele está na área de comunicação, no mapa dele. Então ele quer uma mulher independente, que não precise do dinheiro dele, porque um Vênus em Capricórnio, né, com o padrão kármico que ele traz ali, ele fica preocupado se a mulher não está interessada no dinheiro dele ou nas benesses dele. Né? Isso foi relatado. Mas, ao mesmo tempo, esse Vênus em Capricórnio dele, caindo na área afetiva dela, é uma perspectiva também de compromisso, de troca. Só que o que acontecia é que não tinha uma continuidade. Não tinha uma continuidade. Por quê? No caso kármico dele, não tinha uma continuidade, não tinha uma linearidade nesse relacionamento. Né? Não teve uma linearidade.
Porque eu diria, né, que a questão kármica dele com família, pai, mãe, e o ser ou não aceito, se sentir rejeitado, se sentir tendo menos, enfim, tomava muito espaço na vida dele, né? Que aí eu acho que tem um peso grande essa casa 12, essa última área do mapa. Então, é como se ele se permitisse ficar preso nesse passado, nessas dificuldades. E aí, até onde eu sei, outros relacionamentos também não davam muito certo. Agora, de alguma forma, o relacionamento de Luiz com Clara trazia um aspecto de amizade, né? Ele com Urano no signo de Câncer, colocava esse Urano tem a ver com amizade, com grupos, enfim, colocava esse Urano no ascendente dela, né? Então tinha uma relação de amizade, assim como ela colocava o Saturno, lado kármico dela, o Saturno, que é um planeta kármico, retrógrado no mapa dela, também mostrando questões kármicas com relacionamentos. Esse Saturno dela cai, na verdade, na área 11 dele, na área das amizades, que era o que funcionava no relacionamento, de um modo geral, sem medos, né? Fazer coisas juntas, conversar, inclusive, de coisas sérias, conversar de outros relacionamentos, mas existia também na relação afinidade sexual, porque aspecto de Plutão com a Lua, de Plutão com Vênus, né, que trazia, estimulava esse lado de interesse, além do que o nó do sul dele caía em cima do Plutão dela, né, e na casa 8, né, movimentando também, movimentando aspectos importantes, né? Na verdade, o nó do norte caía na casa 8, né? O nó do sul em cima de Plutão. Então, tinha uma movimentação aí, mas o que parece que, por enquanto, foi a história dele, foi de ficar preso a coisas do passado e não avançar na proposta que parece que ele tinha com relacionamento afetivo, assim como ela. E aí é interessante que a área de filhos, ele tem peixes na área de filhos, que é a área também de amor, né? Então ele não teve filhos e ao mesmo tempo ele tinha claramente que a casa dele de filhos regida por Netuno, em peixes. E o Netuno lá junto do Saturno kármico na casa 12. Então ele tinha alguma questão também com filhos relacionada à vida passada. E ele não tinha problema com as mulheres de modo geral, como não teve com Clara, de assumir filho, né? Ou de cuidar de filho, não tinha essa questão. Mas o grande medo dele estava nesse aprisionamento do Vênus com Plutão, desculpe, o Saturno Netuno dele com Vênus, e o Plutão com a Lua. Então ele ficou aprisionado nessa questão de família, de dinheiro, de poder, de se sentir preterido na família, e o medo tomava conta dele com relação a entrar em relacionamentos, construir vínculos mais duradouros, que era o desejo dele com essa Lua na 7, em função desse medo. Não sei como é que está agora, né? Mas veja que, de alguma forma, tem uma questão kármica aí. Gente, eu acho que eu falei tanto. Não sei se vai dar para falar de outro. Vou falar rapidinho de um outro relacionamento, para fazer um contraponto, porque é um relacionamento, uma relação homoafetiva,
né? Eu vou ser mais rápida aqui, porque meu tempo já está acabando, eu não percebi, eu falo muito, né? Uma relação homoafetiva, eu vou chamar dois rapazes, e vou chamar de José e Carlos, tá? Uma coisa que chama atenção no mapa deles é exatamente a área de relacionamento de compromisso. No mapa dos dois é a área que mais tem planetas, ou seja, a área que mais chama para vivenciar, para estar ali presente, né? Idades mais ou menos parecidas. No primeiro caso, as idades eram parecidas também, porém pessoas mais velhas agora, né? O mapa é antigo. E nesse caso, pessoas mais novas, né? Já em torno de 30, por aí, um pouco menos de 30, perto de 30. Nessa relação, eu vou chamar de José e de Carlos, né? De cara, logo, interessante, além desses planetas na casa 7, quer dizer, cada um individualmente tendo a necessidade de vivenciar a relação, de ter compromisso com o outro. José, com a Lua em Câncer, fazendo uma oposição a Carlos com o Sol em Capricórnio. Então, esse aspecto de Sol e Lua já é um aspecto que dá complementaridade, né? Um querendo ser cuidado e com disposição de cuidar como mãe, com afetos ou com comidinhas, com casa, no caso Luiz, no caso José, e Carlos entrando com o Sol em Capricórnio como pai ou como alguém que vai mais para a rua, que volta, que estrutura aquela relação. Essa lua em Câncer de José cai na casa 12, na última área, na área de vidas passadas do Carlos. Então já sinaliza uma possibilidade de estar mexendo com algo, ou com uma emoção, ou com um sentimento de vida passada, né? Isso significa também, quando um coloca planetas na casa 12 do outro, significa que cria uma intimidade, uma sensação de familiaridade, de assim, não sei de onde, mas tem a sensação que eu já te conheço, mas também corre-se o risco de a pessoa que recebe os planetas do outro se sentir invadida, né? Se sentir muito invadida, sentir o outro sem limite. Enfim, Luiz, então, colocava essa lua na área do passado de Carlos, né? Criava inicialmente essa relação de intimidade. E, do mesmo modo, Carlos tinha vários planetas em Aquário. Vênus, Urano, Marte e Júpiter, tudo isso em Aquário. E ainda Netuno no final de Capricórnio. Então, esse grupinho de planetas, todos eles caíram na casa 12 do José. Ou seja, não preciso fazer essa comparação, né? Quem é que se sentia mais invadido? Óbvio que quem recebia mais planetas. O outro, né? O José, que recebia todos esses planetas em Aquário do outro, o outro se sentia na liberdade e à vontade de cuidar, de entrar, de criar intimidade. E o José cuidava do outro, que era só a lua. Então, o Carlos se sentia confortável na casa, nas relações, né? Mas tinham expectativas diferentes nesse relacionamento, né? Essa lua de José faz uma tensão com Saturno de Carlos. Ora, Saturno é o senhor do tempo, o senhor do karma. Então, deixa também uma outra possibilidade de um relacionamento de vida passada, onde os pratos da balança na vida atual precisavam ser revistos, né? Eles não estão mais juntos, mas precisavam. Saturno sempre traz a ideia de construção, de organização, de enfrentamento da realidade, né? Mas é um aspecto de mãe e pai, né?
E aí, não curiosamente, José, no mapa pessoal, tem Sol e Vênus tenso com Plutão, ou seja, um pai, né? Um pai Sol que aparece e desaparece. Um pai que o afeto podia estar presente, podia não estar. Mas uma figura de medo também desse pai, né? Que faz com que ele busque também isso no relacionamento, já que ele colocava esses planetas na área 7 do outro, né? Na área 7 de Carlos. E aí o que acontece? Deixa eu olhar o outro mapa aqui, só um minutinho. Sim. Isso. Exato. Colocar o planeta na casa 7 do outro. Aí o que acontece? Carlos, numa quadratura, num aspecto tenso também, do Sol dele, que é um Sol de Capricórnio, tenso com Saturno dele em Áries, uma quadratura. Então, ele individualmente também trouxe uma ferida na relação com o pai. No caso do Carlos, ele realmente não conheceu o pai. Ele nem conheceu esse pai, né? Então, veja que tem uma motivação aí também no relacionamento, além do que esse Sol em Capricórnio de Carlos caía na área 11 de José, na área de amizades, então na área social, na área de fazer coisas junto, mas fazer juntos como companheirismo, né? Então, essa relação foi movimentada muito por conta dessa complementação, né? De afetos, de papel de mãe, de pai, de proteger com comidinha, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas importantes, porque a lua de Carlos, em peixes, tá? Ia para o ascendente peixes do José. Então, é como se tivesse uma proteção, um cuidado para a missão, para o projeto, para o jeito dele, né? Nessa vida, que o ascendente tem a ver com livre-arbítrio, com iniciativa, então ele cuidava agora aqui, enquanto que o José tinha essa necessidade de intimidade, mas também o José acabava se sentindo mais livre para expressar os sentimentos dessa lua em Câncer, né? Dentro de casa, na relação. Então, uma relação que durou um tempo e que depois acabou. Bom, gente, eu falei muito. A ideia principal era mostrar esse instrumento da sinastria, né, e a importância, qualquer que seja a linha de trabalho, mas eu quero defender aqui a importância dessa análise kármica, né, dos aspectos do relacionamento, porque ajudam a ter uma outra dimensão, muitas vezes questões que a gente não explica no relacionamento e que na análise da sinastria você consegue perceber melhor. E você percebe na prática, no dia a dia. Por exemplo, me ocorreu aqui um caso de pessoa com o sol, o brilho do sol, né, que leva o brilho, a alegria, e coloca o sol em cima do Saturno do outro, bem forte, né? E o outro, o Saturno é trabalho, é profissão, é medos também. E é impressionante, porque é como se essa pessoa do Sol facilitasse, abrisse facilidades e abrisse consciência dessa pessoa de Saturno para o próprio trabalho dela, para a importância do trabalho dela, né? E ela precisava do Sol dessa outra pessoa. E aí, o que você acha? O que você achou? Pedia sempre um julgamento do trabalho. Então, tem muitos exemplos esparsos assim, interessantes. Mas eu, para finalizar, para fechar de verdade, eu quero ler aqui uma afirmação de Stephen Arroyo, no seu livro Astrologia, Karma e Transformação, na página 213, quando ele afirma o seguinte: existe um dever e haver sempre em aberto na nossa conta kármica, em qualquer relação.
um contínuo pagamento de dívidas e aperfeiçoamento de ligações. Em alguns casos, temos fundamentalmente de dar a outra pessoa. Noutros, temos fundamentalmente de receber. E existem relações em que parece registrar-se uma troca de energia bastante regular, como se os pratos da balança do karma se mantivessem sutilmente equilibrados mediante a interação periódica das pessoas. Então, com essa frase, eu concluo meu trabalho aqui, reforçando com vocês a importância de fazer a pergunta certa, principalmente nos relacionamentos afetivos, né? Ah, eu combino com essa pessoa desse signo, dessa característica, desse Vênus, dessa Lua. A pergunta não é essa. A pergunta é: o que eu posso aprender? O que eu posso trocar? O que eu posso crescer ou acrescentar quando eu entro em relacionamento com essa ou com aquela pessoa que cruzou o meu caminho e que eu estou a fim de pagar para ver? Não é isso? Gente, muito obrigada e até a próxima.